molde, bem simples, é só colocar o prato aqui no meio, tá? Fazer o círculo. E as orelhas é o copo aqui, você coloca, não tudo pra fora, mas pra dentro, como se tivesse aqui preso. Fechar o círculo e depois no outro local proporcional. Pronto, é só você recortar por fora, aqui, e o seu molde está pronto. E esse molde aqui a gente vai cortar 2 vezes no tecido. Vou fazer também um círculo aqui, que será a parte da cabeça, da onde vai ficar o bebê, só que com esse fundo aqui do prato, essa parte aqui. Vou colocar aqui assim no meio, só marcar, e aí você vai poder estar ficando a parte que vai ficar onde fica a cabeça do bebê, do travesseiro ergonômico. Depois de recortado, o molde fica assim, e aí é só a gente já passar pro tecido, que vai colocar embaixo do tecido. E essa parte aqui vai ser só pra marcar, pra depois fazer a costura ao redor. E tá fazendo isso. Então, a gente vai cortar em cima do tecido aqui, costurar todo inteiro, tá? Costurar. Vou ensinar pra vocês como é que vai fazer aqui a parte das orelhinhas. E depois a parte da costura do meio, como ele vai ficar depois de cheio. Então, essa aqui é a primeira parte do molde. Como eu falei, não precisa comprar papéis caros para fazer, pode estar fazendo com esse encarte mesmo, sendo biossustentável, e a gente fez com pratinho para não precisar de grandes traçados. Então, essa parte daqui do molde, a gente vai passar agora pro tecido. Aí, sobre esse tecido aqui, das outras peças que eu fiz, então, aí eu vou estar cortando um travesseirinho. Olha, ficou quase que idêntico. Aí, eu vou traçar aqui e cortar. Como eu vou costurar na mão, o que que eu faço? O tecido eu sempre passo na vela. Esse aqui é um Oxford, tá? Tecido eu passo na vela. Eu uso essa daqui de 7º dia, 7 dias. Porque eu acho que dura mais e é mais firmeza pra poder estar usando. Então, na beiradinha, eu passo todo o tecido pra poder selar. E depois que eu vou fazer a costura na mão. Então, eu já mostrei pra vocês em outro vídeo como é que eu faço o acabamento na mão de algumas peças que eu fiz. Acabamento não, toda a costura na mão. E acabamento também. E eu vou fazer um vídeo. No final desse vídeo, eu vou estar deixando, e nos comentários eu vou deixando como é que eu faço o ponto de costurar na mão e como eu faço para selar o tecido, para ele não ficar assim, ó, desfiando, tá? Ele fica seladinho, não faz. Geralmente os tecidos que eu utilizo são tecidos de Oxford para fazer as coisas, são mais duráveis, não tem grande esforço para passar, são mais bonitos também e de fácil de limpeza. Então eu tô fazendo esse daqui. Esse travesseirinho tá feito em Oxford, eu poderia ter feito em outro tecido, de algodão e costurado também. Mas esse é o tecido que eu tenho, então eu tô utilizando esse. Até porque quem tem um bebezinho que vai colocar, sempre vai estar forrando para evitar baba, essas coisas, né? Porque esses travesseirinhos prontos, eles não vêm com outros forros, já vem costurado. Então, o meu também é assim, ele não vai vir com o segundo forro, vai ser esse. Então, eu vou fazendo um traçado aqui, vou botar os alfinetes, meus alfinetes coloridos. Vou colocar aqui, tá fazendo o corte. Depois que eu fizer o corte, eu vou estar passando pela vela beirada e vou costurar. E eu vou mostrando algumas outras etapas que eu tô fazendo, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar depois de pronto, né? Então, bora lá. Tecido eu gosto de cortar sempre dobrado, porque eu acho que sai maior perfeição dos lados. Então, o molde eu dobrei, coloquei os alfinetes e recortei. Cortei só 1 milímetrozinho, um pouco maior, aqui, ao olho livre mesmo, pra poder ficar um pouquinho mais de espaço na costura. E pronto. Esse espaço aqui, como eu falei, não se mexe. Só no final, quando você for fazer a marcação, pra poder fazer a cavazinha, que é pra poder tá deixando o espaço da cabecinha do bebê. Eu vou estar colocando um acolchoamento aqui dentro, que é um estofadinho, tipo esse estofamentozinho aqui, que ele é bem maciozinho, eu vou estar cortando nele, somente para poder não ficar, para ficar fofinho, aqui na parte do meio, que vai ser a parte da cabeça. E ao redor vai ter o estofamento, aqui e nas orelhas também. Mas as orelhas é mais decorativa. Então, esse estofamento vai daqui, eles são, no caso, eu tenho aqui 4 pelinhas, e eu vou cortar por cima, e ele também fica bem fácil de costurar, porque ele é bem fofinho, é fácil de lavar e fácil de secar também, então não tem problema nenhum.
É esse daqui tô usando, mas você também pode estar usando uma espuma de 5 centímetros somente para deixar mais fofinho. Aí note que ele é fofinho. Então eu vou estar usando esse estofamento aqui. O estofado cortado, sempre corta mais para depois acertar. Que é aqui. E aí para poder estar dando continuidade no processo da costura. Então a almofadinha pronta. Ela foi costurada toda a mão. Toda a mão, a almofadinha pronta. Ela foi feito o círculo, como eu falei, aqui no meio. Aí ele fica aqui preso. Tem um estofamentozinho que eu já tinha mostrado. E aqui só foi colocar o enchimento. Primeira parte que faz, como ele é todo inteiro, é colocar um pouco de enchimento nas orelhas. Fazer esse enchimento nas orelhas, aí você fecha aqui. Esse fechamento também foi feito à mão, tá? Como é que eu faço a costura à mão para ficar assim arrematada e parecer que foi feito na máquina? Vai estar no final, na descrição desse vídeo e no final desse vídeo. Como costurar a mão e ficar assim arrematadinho. A costura também, lateral, foi feita à mão. E essa daqui também, mas parece que foi feita a costura, a máquina, mas não, foi feita à mão. Então, feito isso, eu desenhei com a canetinha, depois sai com álcool. Mas na verdade vai ficar coberto, então não vai estar aparecendo. Poderia ser qualquer cor. Aqui os desenhos do urso, eu fiz 2 olhinhos fechados, o narizinho e a boquinha, e eu vou estar preenchendo. Aqui eu vou passar somente a linha várias vezes, dos lados, vai ficar bem forte. Eu vou colocar na cor preta mesmo, mas poderia ser branco, poderia ser rosa, poderia ser azul, mas eu quero preto. O nariz aqui, eu vou fazer esse triângulozinho, depois vou vindo, preenchendo, preenchendo até fechar completamente. E a linha, eu vou colocar, fazer com linha comum mesmo. Mas eu vou colocar vou colocar no mínimo 4 cordas, tá? No mínimo 4 cordas para preenchimento ser mais rápido. Depois descer aqui e fazer a boquinha. Só que aqui eu vou fazer fechado e aqui eu vou fazer tracejado, depois passar só um álcoolzinho e o álcool tira a manchinha da caneta. Pronto. E aí vai estar prontinho o nosso travesseirinho, tá? O nosso travesseirinho de bebê. Você pode usar, ou você pode usar somente para decorar também, que tem pessoas que não gostam de usar travesseiros em criança. Então, esse aqui é o travesseirinho. Vou estar finalizando e mostrando para vocês. Então, aqui finalizado. Aí eu coloquei o lacinho, só fui colocar um pouco de estofamento e prender. Fiz os olhinhos, o nariz e a boca, que só foi ir preenchendo, fazer o traçado e pronto. Do outro lado, como para não ficar um fundo feio, eu fiz 2 fundos, no caso fica uma almofadinha dupla. Masculina sem laços e feminina com laço. E aí aqui o narizinho eu só fiz preencher. Aqui já tinha feito, e os olhinhos. E aqui tá finalizado a almofadinha. Como eu faço a costura, né, semelhante à máquina na mão, tá na descrição do vídeo. E está no final também desse vídeo aqui. Então, bem simples, com esse retalho aqui eu tinha tudo em casa. Eu fiz esse travesseirinho ortopédico para criança. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fique com Deus.